Olá, meus amigos, meus amados. Nós estamos aqui na maratona dos 150 dias e hoje é o 24º dia. Que bom ter você conosco. Eu quero te reforçar o convite que eu já tenho feito em todas as mensagens. Continue conosco, vamos chegar firmes até o fim dessa maratona e com certeza nós chegaremos lá ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assista as mensagens, compartilhe. Se isso tem abençoado a sua vida, seja bênção na vida de outras pessoas compartilhando a mensagem. Eu estou muito feliz por tudo o que Deus tem feito durante todos esses dias. Eu creio que tudo já está preparado para nós chegarmos triunfante no final dessa maratona. Aquilo que Deus colocou no meu coração para esse dia está em Romanos, no capítulo 7, o versículo 19 e o 20, e diz assim, ó: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Perceba, amados, que essa passagem bíblica, ela trata de uma luta interior, de uma guerra interior, que todos nós, que todo ser humano passa, que não entende o que faz, pois acaba fazendo aquilo que não gostaria de fazer. Muito embora saiba o que está acontecendo, ou seja, quando quer fazer o que é correto, só consegue fazer o que é errado, mas tem a vontade de fazer o que é o bem e acaba fazendo o que não é bom. As pessoas, de uma certa forma, amados, sabem o que é certo, o que é correto, mas essa luta, essa guerra interior, ela existe. E Paulo, nesses versículos que nós acabamos de ler aqui, ele nos mostra que é uma luta contra o pecado. E essa luta contra o pecado, ela é real, já que está escrito de uma forma muito clara que o homem sabe o que é correto. Ele sabe aquilo que é correto, porém, tendo visto a sua essência pecaminosa, porque o homem foi fruto do pecado, ele acaba fazendo o que não é certo, o que não é correto. O grande problema existente nessa luta é que, apesar de toda vontade de fazer o bem e não conseguir em virtude do seu caráter pecador, o ser humano acaba, de uma certa forma, arcando, vamos dizer assim, com todas as responsabilidades de seus atos, dos atos praticados de uma forma errada. E a essência não poderá ser usada como, vamos dizer assim, algo em sua defesa. Apesar do homem ter essa essência pecadora, ele vai arcar com todas as responsabilidades do ato. E nós não poderemos depositar ou nos justificar por causa dessa essência. Ah, a minha essência é essa, por isso que eu fiz isso. Não vai adiantar, amados. Não vai adiantar. Isso daí não adianta. Nós vamos ser responsabilizados pelos nossos atos. A grande verdade é que essa luta contra o pecado, ela existe e ela é real. O que nós temos que fazer para que o lado bom dessa luta, o lado bom dessa luta interior vença, é que nós temos que alimentar o lado certo. Eu já contei algumas vezes essa história, mas eu quero repetir. Existia um homem que ele tinha 2 cachorros, e era um cachorro branco e um preto, e ele acabava colocando esses cachorros para brigar. E ele apostava nos cachorros, então ele colocava os cachorros para brigar e falava assim: hoje quem vai vencer é o preto. E o preto ia lá e vencia mesmo, batia, machucava o branco. Aí no outro dia ele ia lá e falava assim: ah, não, hoje quem vai vencer é o branco. E o branco ia lá e dava uma surra no preto. E ele foi assim.
Hoje é o branco, hoje é o preto, e o branco ganhava, e o preto vencia de acordo com aquilo que ele falava. E um dia ele foi questionado, falou assim, mas como é que você sabe? Todas as vezes você fala que o branco vence, ele vence mesmo. Todas as vezes você fala o preto vence mesmo. Como é que você acerta todas as vezes? E esse homem disse assim, os cachorros são meus, sou eu que os alimento. Então, quando eu quero que o branco vença, eu alimento o branco e deixo o preto fraco. Quando eu quero que o preto vença, eu alimento o preto e deixo o branco fraco. Então, quem determina quem vence sou eu. Sou eu que alimento. Eu sou o dono dos cachorros. E o que tem a ver isso com a nossa vida e com esse texto que nós acabamos de ler na palavra do Senhor para nossa meditação? Nós estamos numa constante guerra, amados. E nós temos dentro de nós os dois cachorros. Nós temos o preto e nós temos o cachorro branco. Nós temos o nosso lado pecaminoso e nós temos o lado nosso espiritual, que tem que ser alimentado pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus. A questão é a seguinte, amados, os dois cachorros são seus. O seu lado carnal, que é o lado voltado por pecado, e o seu lado espiritual. A questão é quem você tem alimentado. A questão é quem você tem deixado forte. Quem você tem deixado forte ao ponto de vencer as batalhas. Muito embora você seja o dono dos dois, você deve estar alimentando mais um do que o outro. Perceba que essa luta, ela existe, mas também está nas nossas mãos determinar o vencedor dela. Para você deixar que o seu lado bom, o seu lado espiritual vença, você tem que alimentá-lo de uma forma grande, intensiva. E você vai conseguir fazendo isso com oração, com meditação na palavra, com comunhão, com congregação. Agora você também pode deixar o seu lado pecaminoso, o seu lado carnal vencer essa batalha, alimentando com aquilo que são prazeres da carne. A nossa carne, ela sempre deseja prazeres imediatos. Se você dobrar o seu joelho para orar, com certeza você vai sentir muito incômodo se você não tem o hábito de fazer. E muitas vezes você vai dobrar o joelho para orar e a sua mente vai ficar vagando. Por quê? Porque você tem alimentado o seu lado carnal. A questão é a seguinte, amados. Nós estamos aqui dizendo que apesar da nossa essência, a nossa essência ser uma essência carnal, uma essência pecaminosa, nós podemos viver praticando o bem, desde que a gente se alimente das coisas corretas. Você quer ter uma vida saudável? Você tem que se alimentar daquilo que é saudável. Se você continuar se alimentando daquilo que não faz bem para a saúde, provavelmente você vai ter problema de saúde. Agora, quando a gente se alimenta de coisas saudáveis, os nossos dias com certeza serão mais bênçãos, mais saudáveis. Perceba que tudo diz respeito àquilo que nós comemos, né? E eu quero deixar um conselho para você aqui nesse dia. Se alimente, coma de tudo aquilo que agrada ao Senhor. Ali se alimente daquilo que alimenta o seu lado espiritual. Eu sei que existe, a palavra de Deus inclusive relata que essa guerra é constante, né, amados?
O nosso lado pecaminoso, ele está sempre querendo aflorar. Esse nosso lado carnal, ele está sempre querendo aflorar. Inclusive a própria palavra de Deus nos adverte dizendo que a nossa carne e a nossa alma militam, ou seja, é 2 contra 1, militam contra o nosso espírito. E o que está ligado ao Senhor é o espírito. Então tudo aquilo que diz respeito ao espiritual, tudo aquilo que diz respeito a Deus, a nossa carne vai lutar contra. Então você já não é mais ignorante no sentido de não saber que isso existe. Existe a batalha espiritual, é real. Nós estamos hoje aqui e Deus está abrindo os nossos olhos para tudo aquilo que está acontecendo. Então, meus amados, faça isso. Alimente aquilo que agrada ao Senhor. O Senhor já deixou para você. O Senhor já te deu o poder capacitador para que tudo isso aconteça, que é o próprio Espírito Santo. Nós precisamos realmente da proteção de Deus para conseguir combater todo esse lado carnal. O fato do Senhor ter deixado o Espírito Santo, o Consolador, nas nossas vidas, tudo isso é que nos capacita a vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Então, o que te capacita é o Espírito Santo. Então, se alimente das coisas que abençoe o seu lado espiritual. Tenha o hábito de meditar na palavra de Deus. Tenha o hábito de orar. Tenha o hábito de falar com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Ninguém sabe, amados. A palavra de Deus diz que ninguém sabe orar como convém. É o Espírito Santo que nos inspira. Tenha o hábito. E quando você tiver cada vez mais comunhão com o Espírito Santo, você vai perceber que a sua oração vai fluir cada vez mais de uma maneira natural. Deus não está preocupado com palavras bonitas. Deus está de olho na intenção do seu coração, na simplicidade do seu coração, na pureza do seu coração, na sinceridade do seu coração. É isso que Deus está interessado. Não está interessado se você ora bonito, se as palavras são bonitas, não. É na simplicidade, mas com inteireza de coração. Amém, amados? Tome a decisão hoje de alimentar somente o cãozinho que é o seu lado espiritual. Apesar dessa luta existir, eu tenho a plena convicção que você vai vencê-la. E toda essa guerra interior vai deixar de existir. Essa luta interior vai deixar de existir, porque o Senhor já colocou clareza no seu coração, na sua mente. E a partir de hoje eu tenho certeza que você tomou a decisão de se achegar cada vez mais ao Senhor e alimentar o seu lado espiritual. Que Deus continue te abençoando grandemente. Eu quero orar abençoando a sua vida. Pai, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, Senhor Deus Todo-Poderoso, e te agradecer, Senhor, por essa mensagem tão abençoadora. Eu sei, Pai, que isso é luz para as nossas vidas. Eu sei, Pai, que isso daí vem esclarecer, vem nos mostrar, Pai, que apesar da dificuldade, que apesar dessa guerra constante, é possível, Pai, através do Teu Santo Espírito, através do Teu poder capacitador, nós sairmos vitoriosos de tudo isso. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que em Jesus nós somos mais que vencedores em todas as coisas. E eu creio, Pai, que o meu irmão, a minha irmã, esses meus amados, Senhor Deus, sairão cada vez mais fortalecidos na Tua presença. E toda essa luta, toda essa guerra vai deixar de existir, porque eles a partir de hoje começarão a alimentar cada vez mais, Pai,
o lado espiritual, eles cada vez mais terão comunhão contigo e com a tua palavra, terão vidas de oração, Pai. Eu creio, Senhor Deus, eu creio que eles testemunharão que tudo isso fez toda a diferença na vida de cada um. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor continue fortalecendo, abençoando, guardando, protegendo, livrando a vida de cada um de todo o mal, e que eles possam continuar firme nesse propósito de se achegar cada vez mais próximo de Ti. Que o Senhor os abençoe de uma maneira poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Beijo no coração, amados. Até a próxima, em nome de Jesus.